É bom que o pessoal deu feedback aqui, já deu Que certinho. bom. Beleza, voltando sobre a referente à mentalidade que apenas é só um corpo, como a Galera, gente ouviu tá. o que eu falei ou eu Eu que estava acho sem que é som? bom dar uma passadinha de novo, porque acho que tava sem som. Ah, tá. Não, então eu estava falando assim, né? Você perguntou que tem que partir da pessoa o desejo. Sim, tem que partir da pessoa e eu sempre falo para as minhas alunas, né? Porque eu chamo elas assim de alunas, que a gente tem que ter um desejo real, ou seja, algo que realmente vale a pena. Porque na hora que vir as dificuldades, você vai lembrar de como você vai se sentir quando você chegar lá, principalmente para nós mulheres, que a questão da autoestima é muito presente. E eu tento trabalhar com elas para elas construírem a autoestima agora, para que consiga passar pelo processo de emagrecimento de uma forma mais tranquila, com menos sofrimento, para que elas não desistam. Mas sim, a pessoa tem que querer, porque quando a gente quer, a gente. Eu acho um exemplo legal assim, ó. Tudo que existe hoje foi primeiro um pensamento, certo? Então, por exemplo, a pessoa que inventou o mouse, sei lá, qualquer coisa, ela teve a ideia, certo? Certo. Mas tá no plano das ideias, não materializou. E só ter uma ideia não materializa. Você tem que ter aquela atitude de querer fazer acontecer. A mesma coisa emagrecimento. Se a gente sair na rua e perguntar para a mulherada quem quer emagrecer, todo mundo quer. É verdade. Mas tá só aqui no plano da ideia. Como eu tirar isso da ideia e passar para prática, tendo em vista tudo que acontece no dia a dia? Tem que ter um desejo muito forte dentro do coração mesmo, não tem outro jeito. Não vai pra frente, né? Ninguém, a gente não ajuda quem não quer ser ajudado, né? E assim, Verdade. quando você quer, você vai achando as soluções, você não se deixa vencer pelas dificuldades. Quando a gente não quer muito alguma coisa, a gente meio que deixa pra lá, não é assim? Tudo. Hã? No emagrecimento é a mesma coisa. Mesmo caminho. É, E eu vi que também no seu. Assim, sempre eu pesquiso sempre a pessoa pra ver o Instagram dela, ver como que ela trabalha, como que funciona. A gente viu que. Eu vi que você trabalha com a Herbalife. E sim. como que funciona para você essa questão? Como que você trabalha com a Herbalife? Você só redistribui? Você tem um ponto? E referente às Ah, pessoas, a mentalidade das pessoas, com que tem X número de pessoas que acham a Herbalife me ajudou, a Herbalife é muito bom, mas tem gente que nem conhece, fala, não, Herbalife, o pessoal só quer às vezes tirar dinheiro de você, não sei o que, assim, tem pensamento para tudo. sim. Quando eu não sei de uma coisa, eu não falo. Eu não conheço, minha mãe já tomava Herbalife, eu falava, beleza, pra mim, mas não saía falando pra, não, isso aí não tá certo, não tá certo. Eu não sei, porque eu não conheço. Como que funciona todo esse processo? Primeiro, assim, parabéns por essa postura sua. Você já pensou se todo mundo só emitisse opinião do que realmente sabe e não do que ouviu falar, como esse mundo nosso seria melhor, né? E a questão do preconceito, ela existe com Herbalife e com muita coisa. Então, a primeira pergunta que você me fez, como é a minha relação com a empresa? Então, eu sou uma das responsáveis pela expansão da Herbalife aqui no estado do Mato Grosso. Atualmente, eu não tenho loja física, eu trabalho com as minhas clientes, com as minhas alunas, né? A gente vai falar depois. Online, através de grupos de emagrecimento. Eu também vendo os produtos para quem quer usar, também faço esse acompanhamento. E também tenho equipe de consultoras, que são mulheres que querem ganhar uma renda extra, que querem tirar ali seus 1.000, 2.000 por mês, trabalhando a partir de casa. Seja vendendo os produtos, ou seja fazendo comidinhas fit com os produtos para vender. Isso é um mercado super legal. Então, tem todas essas linhas dentro do meu trabalho. Por que, que eu trabalho com a Herbalife? Primeiro, assim, a Herbalife ela é uma empresa de nutrição humana, de hábitos saudáveis, de estimular a pessoa a ter um hábito de vida mais saudável através da alimentação, atividade física e saúde mental, porque nós somos um todo. E com isso, quando a pessoa começa a cuidar da alimentação, atividade física e estado emocional, ela emagrece, certo? O Verdade. físico dela fica melhor. Então, o emagrecimento, ele é uma consequência do nosso trabalho em ajudar, em incentivar as pessoas a terem um estilo de vida melhor. Agora, por que foca, todo mundo pensa que a Herbalife é emagrecedora, ou por que tem
Esse estigma? Não, não seria estigma. Por que tem esse. Um preconceito sobre essa. Não é isso que eu quero dizer. Porque todo mundo linka Herbalife com emagrecimento. Então, vamos lá. Ah, tá. Primeiro, por uma questão de história. Aí eu já vou responder também sua pergunta do preconceito. Então, a Herbalife existe no mundo há 40 anos e aqui no Brasil há 25 anos, mais ou menos. Agora me fugiu, mas é isso, 25 anos. Então, você imagina como era o nível de informação há 40 anos no mundo atrás e há 25 anos atrás aqui no Brasil. Como era o nível de informação? Muito menos do que a gente tem hoje. Hoje, a gente tem qualidade de ter informação a todo momento através da internet. A gente tem treinamentos muito melhores do que há 25 anos atrás. E quando a Herbalife veio para o Brasil, veio com essa promessa errada, que toma o shake que você vai emagrecer, toma o chá que você vai emagrecer. E a proposta da empresa nunca foi essa. Os nossos produtos não são emagrecedores, não são remédios para emagrecer. Não é porque eu tomo shake que eu vou emagrecer, não é porque eu tomo chá que eu vou emagrecer. Os produtos, eles são suplementos. Para facilitar o exemplo, mesma coisa, que você botar um combustível bom no seu carro, na sua moto, não vai funcionar melhor? A mesma coisa é a suplementação. Serve para quê? Para trazer para o nosso corpo aquilo que eu não consigo apenas pela alimentação. Aí abre aspas. Como assim não consigo só pela alimentação? Por N motivos. Primeiro, porque a maioria das pessoas não tem tempo de estar indo todo dia comprar coisa fresquinha. E dois, porque a gente nem tem isso. Por exemplo, aqui na nossa região, a maioria das frutas que a gente tem no supermercado vem congeladas. Fica quantos dias transportando e vai oxidando, vai perdendo. Então, o produto ele vem para ajudar aquilo que a gente não consegue através da alimentação e para facilitar o dia a dia. Aí, entendendo isso, que os produtos eles facilitam o dia a dia da alimentação das mulheres, aceleram o nosso resultado, eu trabalho com a empresa por causa desse propósito de levar um estilo de vida. Não é emagrecimento rápido, não é fórmula mágica, não é nada disso. Aí só para finalizar, então por isso que existe esse preconceito, porque realmente no passado havia uma informação falha, e eu nem culpo os consultores da época, era o que eles tinham. Então, hoje, eu reforço e bato firme, tanto é que quem olha meu Instagram vê lá, falando sobre qualidade de vida, sobre mentalidade. O problema, a solução dos nossos problemas não está no produto. O produto ele é um facilitador. E quando a pessoa entende isso, ela usa corretamente, tem bom resultado, não se frustra e fica todo mundo feliz. Tudo se encaixa, né? E aqui no. Agora que você. Eu lembrei de um post seu que você colocou lá em Los Angeles, até não tá nessas perguntas que eu te mandei. Isso. Assim, fora o tempo, que é muito maior, que existe lá fora do que aqui no Brasil, mas essa mentalidade desse preconceito lá fora é menor, é maior? Quando você, às vezes você ficou um tempo lá, você conseguiu perceber isso ou como que foi? É muito menor, porque veja bem, né? Os Estados Unidos eles estão a nível de tecnologia e de educação há quantos séculos na nossa frente, né? Verdade. Quando você vai para lá, você olha tudo, todo o contexto de tudo, você vê que a educação ela é algo muito acima do que nós temos aqui no Brasil ainda. Então, lá para eles, isso que eu acabei de explicar, o que é Herbalife, para que serve, já é muito claro. E lá, a Herbalife é uma empresa que tem, assim, muita gente vivendo só disso e vivendo muito bem. Tipo, são milionários com a empresa. Por quê? As pessoas já entendem a importância de um estilo de vida. Então, lá, o nível de informação é muito maior. E aí, nessa viagem, eu tive a oportunidade de conhecer tanto a sede corporativa quanto a... Como que eles chamam lá? Eu vou usar centro de distribuição. É outro termo lá que eu não me lembro agora. Certo. Aquilo é gigantesco, aquilo é tudo informatizado. Você vê o produto vindo lá, não sei de onde, tudo por robozinho. Que legal. Olha, eu fiquei igual a criança lá, né?
E os laboratórios da Herbalife, onde é desenvolvidos produtos, onde são testados, é dentro da Universidade de Los Angeles. Ou seja, o centro número 1 de nutrição humana do mundo. Então, hoje em dia, quando alguém fala mal da Herbalife, eu fico com vergonha da pessoa. Tome um dó, né? Porque, assim, uma coisa é eu não gostar, por exemplo, aqui de tecnologia. Ai, jamais vou fazer uma live. Mas eu não posso falar que isso não funciona, que isso não é legal. Entende? É o que Verdade. você falou antes. Eu posso falar, olha, eu não gosto de suplemento, não uso. Agora, falar que não é bom, cara, aí a pessoa tá muito desinformada. Verdade. Totalmente. Por isso que eu falo, se você não tem conhecimento de alguma coisa, ou você fala que não tem conhecimento, ou você não fala nada. Porque Ai, gente, olha, tudo. e cria uma mentalidade para as pessoas que evitam até ela conhecer sobre o produto. Eu esqueci, eu Exatamente. sei qual a palavra que você quer usar, que eu também não estou conseguindo lembrar. Mas já cria um bloqueio para a pessoa e ela, então vou nem me envolver com isso daí. Às vezes podia ser um clique para outra pessoa, né? Que isso Uhum. dá até um puxa a nossa próxima pergunta, que às vezes as pessoas, ela fala, putz, eu quero emagrecer, mas ela não sabe por onde começar, o que, que ela deve fazer. O que a pessoa tem que ter para ela poder falar assim, pra onde que eu tenho que ir, o que, que ela deve fazer primeiro. Então, assim, cada pessoa é uma realidade, né? Cada pessoa, eu sempre falo assim, tem que olhar para a sua vida realmente e ver qual que é o seu problema. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, às vezes é além de uma nutri, ela precisa de terapia. Por quê? A relação com a comida, ela vem construída desde quando a gente era criança. E olha só, não é para emagrecer, não é só eu saber o que, que eu tenho que comer ou não. Isso, o basicão, todo mundo sabe. Por que, que a pessoa não consegue emagrecer? Às vezes ela tem muitos bloqueios que ela precisa de ajuda. Mas a nível geral, assim, o que, que eu falo sempre? É acredite no básico. Comece pelo básico, simplifique a sua vida. A gente não engorda comendo feijão, arroz, um bife e brócolis, né? Entendi. Tá certo. Comece a olhar para suas emoções. Por exemplo, a maioria das mulheres reclamam de ansiedade, não sei o que, descontrole alimentar. O que é isso? Isso não é do campo cognitivo. Eu não sei o que eu vou comer. Isso é do campo emocional. Mas, resumindo, cuide das suas emoções e faça uma alimentação mais leve, gostosa e equilibrada. Você já está num caminho Caminho. excelente. E para você? E assim, eu pesquisei bastante. Me corrija se eu estiver errado. Você tinha uma foto que você postou, você tinha 103 quilos e uma outra, aí eu não lembro quanto que você ficou. Recordo o peso. Mas você perdeu uns 12 ou 13 quilos, algo assim. Foi. Como que foi para Isso. você? Você, qual que foi o seu estalo para você ter esse caminho novo? É. Ah, essa pergunta é muito legal. Obrigada. Eu já ia, né, é importante falar. Então, eu ganhei todo esse peso num período da minha vida de muito estresse, muita bagunça emocional. Eu estava numa fase de transição de carreira, a gente vai falar sobre isso mais para frente. E eu não soube lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu cuidava de tudo, eu era uma profissional excelente. Eu em depressão, entregava todas as minhas metas, deixei a minha agência entre as 10 melhores do Brasil. Ou seja, eu cuidava de tudo e não cuidava de mim, que é a realidade de muitas mulheres. Aí eu fiz a transição de carreira. Nesse período todo aí eu engravidei, perdi o bebê no segundo mês de gestação e ali foi o meu start. Eu falei, preciso cuidar de mim. Por quê? Aconteceu uma coisa muito bonita daquele momento muito triste. Foi um momento da minha vida que eu me senti mais amada. Porque eu comecei. Quem sabia do que estava acontecendo era só nossa família e os nossos amigos mais chegados. Então eu comecei a receber muita mensagem de mulheres me apoiando, me querendo saber como é que eu estava, sabe? Eu falei, gente, olha que coisa mais linda, eu preciso olhar para mim. E ali eu tomei a decisão, que foi o nosso primeiro assunto, né? Quero cuidar de mim. E aí eu fui cuidar das minhas emoções, do meu estilo de vida. Não fiz dieta nenhuma. E em 2 meses eu reduzi esses 12 quilos, já faz mais de 1 ano e meio. Então, Caraca, reduzi e mantenho. E depois disso, a minha vida profissional deu um up
louco. Por quê? Você vê, nessa época eu já tinha conhecimento da parte comportamental, mas para você ver como, é o que eu falei antes, não é só saber. Sim. As emoções podem te bagunçar se você não cuidar. E aí eu mergulhei, assim, a minha vida profissional deu um giro, porque eu peguei toda a minha experiência, a minha verdade, o que aconteceu comigo, para ajudar outras mulheres. E para elas, para as minhas clientes, também foi maravilhoso, porque além do meu lado profissional, do meu conhecimento, eu consegui entender as dificuldades, porque eu também tinha passado por aqui. Então, Foi mais ou menos por aí que começou esse foi o esse estralo contexto. na vida para poder. É agora pegando um outro ponto, que às vezes a pessoa não consegue, não sabe como começar. Mas aquelas pessoas que já estão focadas e às vezes elas têm medo de, eu não posso comer isso. Se eu comer isso aqui, acho que são até pior de quem antes de começar, porque essa pessoa fica, eu emagreci 10 quilos, aí ganha, sei lá, 500 gramas, meu Deus, eu tenho que emagrecer mais 2 para compensar esse, sabe? A pessoa parece que fica mais paranoica do que se ela não tivesse começado, ela tivesse mais tranquila, sabe? A ideia dessa No, pessoa. olha, que colocação fera. Isso aí acontece demais. E aí, assim, cada pessoa é uma pessoa, mas vamos lá, de modo geral. Essa pessoa, ela não fez as pazes com a comida e ela não fez as pazes com ela mesma, com o corpo dela. E provavelmente ela tá com um estilo de vida bagunçado. Então, por exemplo, às vezes eu vou, tipo, sábado, fui num salão, aí tava tendo uma confraternização lá, nananã, daí a moça veio toda constrangida, me ofereceu um pedaço de bolo. Falei, ai, Paulo, desculpa, eu sei que você é fit, mas, eu falei, dá esse bolo aqui. Não sou fit. Então, é uma bagunça que acontece. Então, assim, quando a gente perde peso, é sim necessário um monitoramento, vou usar essa palavra, eterno. Agora, não é. O que gera? Por exemplo, essa semana mesmo, alguém me perguntou: você se pesa? Eu me peso, toda segunda, toda sexta. Nossa, tá. Então, o problema não está na ação do pesar, tá? Por exemplo, né? O que gera isso dentro de mim? Se eu vejo lá que eu ganhei 1 quilo, 2, às vezes até 3, o que eu penso? Opa, vamos lá, vamos cuidar essa semana e pronto. É para eu monitorar simplesmente, não é para eu ficar presa naquilo, refém daquilo. Por quê? Porque dentro da minha cabeça já foi construída uma boa relação com a comida para que eu possa simplesmente retomar o ritmo. E eu sempre falo, a maioria não, todas as minhas clientes, nós não queremos ser musa fitness. A gente só quer se sentir bem e ser mulheres normais, que vai na confraternização, que vai no jantar, que vai no almoço de domingo, sabe ter o prazer de comer ali com a família de boa, sem exageros. Esse é o segredo. Se você aprende a não exagerar, você pode tudo. E não precisa ficar refém de dietas, nem de balança, nem de nada. Não sei se eu te respondi ou Sim, se eu dei uma não, volta muito grande. deu para entender legal, tá certo? Beleza. E nós estávamos conversando antes que você trabalhava no Bradesco. Como foi essa transição? Qual que era a sua função hoje quando você saiu? Sua função no Bradesco era gerente, Eu era gerente de contas, pessoas jurídicas de empresas de alto faturamento. Então, de Cuiabá para cá, era só eu que cuidava da carteira das empresas que faturavam alguns milhões por ano. Você perguntou aí, eu lembrei de outro dia, a gente estava conversando. Eu fiquei 10 anos e meio no Bradesco. Caracas. E uma amiga minha esses dias me perguntou assim, Paula, quando que você decidiu sair? Eu falei, no dia que eu entrei. Nossa, sacanagem. No dia que eu entrei, eu falei, não tô no lugar certo. Só que eu era muito jovem, eu morava numa cidade lá do interior, então trabalhar no banco naquela época, 10 anos atrás, meu Deus, era Absurdo, né? topíssimo. E era mesmo. Eu lembro assim, tanto financeiramente, eu lembro assim que o vale alimentação que eu comecei a ganhar no banco era o dobro do meu salário onde eu trabalhava antes. Pra você ter uma Caraca. ideia. Fiquei rica.
Fiquei rica, falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só que no meu coração, no meu trajeto profissional, tanto é que a minha faculdade é de pedagogia, todas as minhas especializações e MBAs que eu tenho, tudo é na área comportamental. E eu estava lá perdida no ramo financeiro. Só que o que acontecia? Quando eu olhava para o mercado de trabalho, eu não via nada que me pagasse o tanto que eu ganhava no banco. E, para mim, naquele momento da vida, ganhar dinheiro era importante. Então, eu demorei para fazer essa migração. Demorei 10 anos e meio. 10 anos, é. Eu queria ser professora de universidade, porque dentro do meu coração, eu sempre soube que o meu negócio é lidar com gente. E lidar nesse ramo que eu trabalho hoje, que é desenvolvimento de pessoas. Só que eu não achava nada para me colocar no mercado que me pagasse, que eu pudesse ter um estilo de vida que eu gostaria, enfim. E aí eu conheci a Herbalife desse modo que eu te expliquei hoje, do jeito que ela é. E dentro do mercado financeiro, ou seja, aí nesses 10 anos e meio do banco, eu também estudei muito do ramo financeiro, né? Então eu tenho várias especializações também do mercado financeiro. E aí, quando eu conheci a Herbalife, vi que a Herbalife tinha as ações negociadas na Bolsa de Nova York, que eram ações que só valorizavam, respeitadíssima, auditada, né, por auditoria externa, de trás para frente, de frente para trás. Falei, opa, Logo aí. empresa séria pra caramba, Sim. Vamos lá. E o que eu fiz, né? A minha transição de carreira foi assim, eu me registrei junto à empresa, comecei a estudar o mercado, me especializar, buscar cursos para eu me fortalecer, estudar mais o ramo comportamental, que é o que eu trabalho hoje. E há 3 anos, então, eu concluí a minha transição de carreira. Deixei o meu emprego lá no banco para trabalhar só com o Herbalife. E eu fiquei 3 ou 4 anos trabalhando nas duas coisas. Então, a minha carga horária era das 8 às 5 no banco, e das 5 até a hora que tivesse trabalho atendendo, estudando. Foram 3 ou 4 anos dessa forma até eu fazer a migração total. Certo. Assim, a mudança sempre existe, né? Sempre precisa. Você falou que você trabalhava com o que antes do Bradesco? Assim, voltando um pouco mais para trás. Antes do Bradesco eu era Também. secretária. Entendi. Porque assim, o pessoal sempre fala também em relação ao Bradesco. O pessoal ganha bem lá. Mas é uma loucura. O pessoal fala que é muita informação, é muita gente importante. Porque o Bradesco é muito antigo, então o pessoal abria mais conta lá e quem é mais antigo tem conta lá. Então sempre falam que é uma loucura. Você pode confirmar que é uma loucura mesmo lá dentro. É totalmente desumano. Hoje eu posso falar, não devo nada pra ninguém, não devo nada pra Bradesco. Aquilo lá é desumano. Você não é uma pessoa, você é um número. E quando eu fui para esse ramo, para esse último cargo que eu estava, era um cargo disputadérrimo, todos os gerentes queriam esse cargo aí, e era só eu de mulher na agência Centro. Olha, e só. Acabou que eu que me encaixei no perfil, eu já era gerente da maior carteira lá, acabei conseguindo esse cargo. Nossa, né, todo mundo. A galera vinha me perguntar como é que era, e eu fui iludida. Por quê? Eu tinha uma secretária só para mim, o meu cargo era igual ao gerente geral, eu não precisava passar cartão, meu chefe era lá em São Paulo. No começo que eu fui para lá, todo mês curso em São Paulo. Nossa, pensei, tô no céu, né? Só que ali eu vi, assim, a selvageria, que é aquilo. Que é o alto escalão do banco. E aquilo acabou comigo emocionalmente e tudo. E foi essa carteira, eu era então gerente de um escritório, né, que chamava, né? E emocionalmente destruída, o meu chefe ligava para mim, ele não me dava bom dia. Eu atendi o telefone, ele, por que o relatório, o item número tal, tá desse jeito? Então eu tinha um relatório com os números ali, e eu vivia naquela tensão. Era terrível. Então, assim, para começo de carreira é excelente, porque eu falo, a gente aprende a ser gente lá dentro. Coloca a negociação que for na minha frente, nós vamos dar um jeito. Sim. E talvez, eu não sei se eu teria toda essa habilidade se eu não tivesse passado por lá. Então, tem muitas coisas boas, mas para fazer carreira lá dentro, para ficar o resto da vida,
É Se você quer qualidade complicadíssimo. de vida, não serve. Eu falo assim, eu ganhava bem, mas eu pagava muito caro, né? Porque a condição de trabalho é muito louca. Ah, lá é meio que. O que você tá falando é meio que um querendo passar o outro, tem independente do que vai acontecer, né? Meio uma selvageria, igual você falou. Olha, eu assim, a nível de colegas, são as melhores amizades da minha vida. Não, não nesse ponto, mas é uma selvageria de cima para baixo. Ah, Que eu tá, quis, entendi. os nossos gestores são, não quer dizer que só tem nome de gestor, né? Sim. Os nossos chefes, esse é o termo mais correto. Os nossos chefes, eles não querem saber de nada. Então, você aprende muito, tem muita coisa boa, mas você tem que saber meio o que você quer da sua vida para ficar lá dentro. Ele, se você não sobreviver, você é descartado e já era, né? Senão, ou você Exatamente. sobrevive, né? Tem. Uhum. É meta, é número, não importa, não tem respeito com ninguém, nem com funcionário, nem com cliente. Então, e eu tive um sucesso lá, porque eu tinha assim, um senso de responsabilidade com o meu cliente muito grande, porque tem dois tipos de funcionário de banco. Aquele que liga o foda-se, problema do cliente, não tô nem aí. E aquele que, cara, eu sou intermediário entre o banco e o cliente, eu quero favorecer o meu cliente, ajudar ele. E eu era esse segundo nível, entende? Então, os problemas do meu cliente eu não conseguia desligar, eu acabava tendo um senso de responsabilidade muito grande, coisa que o próprio banco não tinha. Então, isso também me prejudicou, né? Porque eu não soube naquela época separar muito bem. Ainda continuando um pouco nessa área do Bradesco, qual foi o maior perrengue que você passou lá? Assim, pode ter sido inúmeros, pelo que você tá falando. Mas O assim, você fala, pior de caraca, todos, esse foi. o pior da vida foi duas. Isso, vamos lá Um então. dia, vou contar, que eu não tô nem aí. Nossa, quer dizer, deixa eu pensar se eu posso contar. Posso, porque foi público, já lembrei. Então vamos. Um dia, o sistema do banco bugou e duplicou as aplicações dos clientes. Então, por exemplo, quem tinha 500 mil tinha 1 milhão. E um cliente muito idôneo, queridaço, foi lá e transferiu Oh, 500 mil a mais. E o sistema do banco bugado. Eis que nós chegamos felizes e tranquilos para trabalhar, abrimos o sistema. Ai, que é isso? Meu Deus! A hora que deu o telefone do expediente, assim, ó, começou a ligar de São Paulo, de todo canto. Aí o meu gerente geral já veio bufando, porque o cliente era meu cliente. E ele achou que eu que tinha feito a cagada. E me deu um esporro na frente de todo mundo. E virou as costas e saiu. E nós ali, a gente trabalhava nessa época numa sala com 5, 6 gerentes, né? Todo mundo, gente, o que tá acontecendo? Onde já se viu? Tipo assim, nem que eu quisesse, eu não conseguiria autorizar uma coisa dessa. Não sim. tinha como. Enfim, demorou um tempo para vir realmente a confirmação que era o sistema do banco. Aquele dia foi terrível, foi caótico. E a gente não recuperou o dinheiro, né? Enfim, Ficou por isso mesmo. sistema do banco não erra, né? E aí, o segundo pior dia da minha vida foi quando o Bradesco comprou o HSBC e teve a fusão. Então, fez a compra, ficou todo aquele processo e teve o dia que as contas iam amanhecer tudo no Bradesco. Foi um dia lindo, Maravilhoso. maravilhoso, pleno. Deu tudo certo. O saldo dos clientes veio, tudo bonitinho, as aplicações vieram, né? Deu tudo certo. E aí, né? O banco tem outra coisa cruel que se chama funcionário de departamento. Os caras que estão lá sentados numa sala que não está no tete a tete do cliente, meu querido, que se lasque os clientes. Aí você não conseguia resolver com ninguém. Era cliente que sumiu o saldo. Imagina, minha carteira eram empresas que faturavam 30 milhões ano. Tinha clientes que tinham sumido milhões da conta do cara. O cara era dia 15, eu nunca esqueço. Um dia 15, colega. Fazer a fusão no dia 15, não. Aquele dia,
eu sei lá, foi Deus mesmo que tomou conta. Esses, assim, foram Os perrengues os maiores. maiores, né? Mas todo dia a gente tinha muitas emoções. Porque só porque você falou, esse daí foi um dos poucos, né? Fora o resto que todo dia Nossa, devia gente. pequenininho, mas que dava uma dor de cabeça que demorava horas pra você resolver. Ia ser, Dias, é, nossa, muita dependendo. coisa acontece. Ok, aí passando essa parte da vida aí mais cheia de perrengue, você decidiu entrar na Herbalife, você viu alguém, qual a inspiração que você teve pra poder entrar nesse? Olha, depois é assim, né? Era um mundo totalmente desconhecido para mim, esse mundo. E aí, quando você começa a pesquisar, a estudar, você vê quantas pessoas maravilhosas tem. Nossa, eu tive muitas inspirações. Aqui no Brasil, a gente tem pessoas fantásticas trabalhando com Herbalife já desde quando chegou no Brasil, há 25 anos. E aí você pensa, cara, a pessoa mantendo um negócio há 25 anos, colega, tem que ter muita firmeza, né? Então, as minhas inspirações foram essas pessoas. Por quê? O que que eu sempre fui meio esperta, né? Eu pensava assim: ah, o cara que não deu certo, o cara que se lascou, o cara que fez cagada. Cara, eu não quero aprender com essa pessoa. Eu quero aprender com o cara que deu certo. Como que não dá certo um negócio? Eu tinha vindo do ramo financeiro. Ué, é você gastar mais do que você ganha, é você não gerir seu estoque, seu capital de giro. Então eu tinha uma noção. Então eu fui sempre na vida, não só nos negócios, sempre em quem está melhor do que eu. E se a pessoa estava disposta a me ajudar e a me ensinar, era lá que eu ia. Certo? Porque tem que aprender com quem sabe, né? Você vai olhar pra alguém que tá devendo tudo que pode, ou você vai olhar pra alguém que falou, esse cara fatura, sei lá, 1 milhão. Pô, eu vou faturar muito menos que ele no começo, mas eu vou faturar alguma coisa. Isso. Senão, não adianta nada. É o que, é o que você falou no começo. Opinião, todo mundo tem, infelizmente. Opinião é a mercadoria mais barata, é de graça. Todo mundo dá, né? Ainda mais na Agora, internet, né? Agora aí, atrás da nossa, tela, você e é tudo, né? Eu faria isso melhor que você. Se você tivesse feito. Sempre tem um se. Se você tivesse feito isso. Se eu não tivesse feito, eu saberia. Entendeu? Tudo tem esse se na frente. Então, com é. certeza. Vai. E esse mundo da internet que você falou, né? Que nem eu vim de uma família muito simples. Meu pai é mecânico, minha mãe é dona de casa. Eu trabalho fora desde os 14 anos. Desde essa época, eu não peço mais dinheiro para o meu pai. Eu sempre soube viver com pouco. Então, assim, o status, o luxo, nossa, era interessante, mas não era o que batia no meu coração, sabe? Eu sempre queria assim, não, eu quero ter paz, eu quero falar o que de fato é, não me importa. Eu sempre fui meio desligadona do que os outros pensam, sabe? Não me atrapalha, né? Claro que a gente sente, você não gosta de ninguém falando mal do seu trabalho, da empresa que você trabalha. Do meu Sim. trabalho, nunca vi ninguém falando mal, mas da Ainda bem. empresa. Mas assim, é lógico que você sente, mas não atrapalha. Então, eu acho que isso me ajudou muito a conseguir fazer uma transição de carreira. Porque até hoje eu converso com amigas minhas do banco de outras cidades, estão lá tristes, estressadas, infelizes, mas não têm coragem de olhar para o mercado e ver quantas oportunidades a gente tem, né, aí fora. E às vezes o pessoal acha que, pô, essa pessoa foi lá, falou com o pessoal da Herbalife e começou a vender e agora tá. Igual a gente falou, engana as pessoas. Mas para você entrar nesse. Vou começar a mexer com a Herbalife. O que você precisou fazer? Você precisou curso para você assim? Você precisava saber o que você ia estar fazendo. Você não podia simplesmente, vou fazer. Também, por ser uma empresa enorme, ela não aceita às vezes, eu não sei, mas ela, às vezes não aceita todo mundo. Existe um caminho para seguir para você poder começar nesse. Como que foi? Esses Ai, cursos. que pergunta legal. Sim, como é que eu vou dizer? Herbalife é para todos, mas nem todo mundo é para Herbalife, né? Daria para dizer assim. Dentro da empresa, eu sou uma consultora independente, então eu não sou funcionária da Herbalife. A Herbalife me paga
comissões e royalties, que foi pelo que eu entrei dentro da Herbalife, que royalties, para quem não sabe, é uma renda vitalícia hereditária. É como você ter um imóvel que te dá aluguel sem depender do seu trabalho. Você trabalha para construir e depois aquilo te dá uma renda. É a mesma coisa dentro da Herbalife. Eu trabalho consultoras e construo royalties. E essa é uma forma de ganho. Aí as outras formas de ganho é o meu serviço direto com as clientes, vender os produtos e tal. Então, sim, qualquer pessoa pode se tornar um consultor, mas às vezes a pessoa não desenvolve. Por quê? Primeiro, o meu compromisso, a minha preocupação sempre foi gerar um resultado para o cliente. Tanto é que até hoje eu explico para o cliente o que é o produto. E tem muitas pessoas que eu falo, não compre. Não é para você o produto. Por quê? A pessoa não quer mudar o estilo de vida, ela quer tomar para emagrecer. Não compre, não é para você. Porque eu prefiro não ter aquela venda, não ter aquele dinheiro ali, que vai me gerar mais uma pessoa frustrada, que não estava consciente do que era o produto, usou e falou mal. Então, isso não me interessa. Tá, então, dentro da Herbalife, você pode desenvolver o trabalho de muitas formas. Por exemplo, eu tenho consultoras que compram os produtos, fazem receitinhas, tortinhas, doces, pudim e vendem isso. Ganha uma margem muito boa, ganha lá seus... Depende da semana, mas é em média R$800 por semana, por exemplo. Imagina, para uma dona de casa, R$2.000 por mês, excelente. Para as coisas dela, não precisar pedir para o maridão, a gente ama. Então, essa é uma forma de trabalho. Aí eu tenho outras pessoas que trabalham só com a venda dos produtos fechados, para a pessoa usar em casa. E lembrando que Herbalife não é só para quem quer emagrecer. Eu tenho clientes que usam os produtos faz 7 anos. Então, ela já está no peso que ela gosta, mas como o produto é nutrição, ela pode tomar por toda a vida. Então, ela toma o shake, ele come um lanche da tarde, enfim, toma um chazinho. Então, a pessoa pode vender os produtos fechados e pode, como eu gosto, isso é uma coisa minha, não é regra dos consultores. Sim. Então, eu gosto de trabalhar com grupos de emagrecimento, porque a minha área de formação é comportamental. Então, ajuda as mulheres a identificar, ter um autoconhecimento, identificar suas crenças, o porquê do comer disfuncional. E junto com o produto, para facilitar o dia a dia. E a Herbalife oferece todos os treinamentos gratuito ali na plataforma. Tem treinamento com médico, nutricionista, sobre tudo que você precisa saber sobre os produtos, que é muito simples. É denso, né? É sério, mas é simples o que a gente precisa saber. E para você ter uma ideia do nível de treinamento que a Herbalife tem, ano passado eu estive lá no Rio de Janeiro e um dos palestrantes era o Dr. David Heber. Ele é o ganhador do Nobel de Medicina do ano de 98. Ele é o descobridor do ácido, se eu não cometer um engano aqui, tá? Nítrico. Ácido, ou seja, ele é o desenvolvedor do Viagra. E ele contou a história para nós. Ele é um dos médicos que assina os produtos Herbalife. Daí, a pessoa que se formou ontem veio falar que o produto não é bom, né? O cara Nobel de Medicina, ali o nome dele é isso. Então, e aí ele deu esse treinamento e ele explicou como que foi a descoberta do Viagra. Ele descobriu o ácido que provoca esse efeito da dilatação das veias, porque o negócio dele era a saúde do coração. E aí, ele não tinha nada a ver com disfunção sexual. E aí, um laboratório lá dos Estados Unidos, que já estava pesquisando algo para esse problema disfuncional, ficou sabendo da fórmula e fez o convite para ele para desenvolver o Viagra. Entende? Então, o Viagra foi secundário do que ele realmente queria descobrir. Foi um por acaso. Consequência, né? Que não estava pensando nisso. E ele faz parte do corpo médico científico da Herbalife, assina os produtos e ele dando treinamento para nós sobre os produtos. E uma das coisas que ele falou que me marcou muito foi assim, que
Quando ele vai num seminário lá americano, com não sei quantas mil pessoas da palestra, ele pergunta: quem é que usa Viagra? Ninguém levanta a mão. E fala: pô, mas eu descobri um negócio que ninguém usa, né? Mais vendido no mundo, ninguém usa. E aí, quando ele pergunta quem usa Herbalife, um monte de gente levanta a mão. Daí ele fala: eu tenho orgulho de falar que eu trabalho na Herbalife. E o ano retrasado, quem esteve dando treinamento foi o Richard Cameron, se eu não me engano, o sobrenome dele, tá? Que é o ex-ministro, né, que equivale aqui no Brasil ao cargo de ministro da Saúde dos Estados Unidos, do governo Bush. Ele também faz parte do corpo médico científico da Herbalife. Olha o nível de treinamento. Sim. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Por quê? Coisa que aqui no Brasil a gente vai ouvir falar daqui 2 a 3 anos, até 5 anos, a Herbalife já traz para nós através dos palestrantes americanos. Então, o nível de informação, a seriedade da informação me encantou demais. Então, quando a pessoa quer entrar, ela não precisa, ela só tem que ter vontade de aprender, ser ensinável. Fora isso, ela vai ter todo o suporte que ela precisar. Literalmente tem que ir de cabeça aberta, né? Porque se ela escuta um pouquinho aqui, não, eu sei como funciona. Aí ela já bloqueia e já sai fora, né? Exatamente. Tem muita gente que busca você perguntando como que faz para entrar nesse ramo da Herbalife também. Ou você ouve mais pessoas pedindo ajuda com você? Ah, sim. O meu público maior é de clientes para o emagrecimento. Mas eu também trabalho com mulheres que querem ter uma renda extra, ter o seu dinheiro, não depender só do esposo. E o legal é que quem se torna consultora, né, vendedora, para ficar numa linguagem mais fácil, ela aprende muito e ela se melhora muito. Como mulher, como pessoa, a saúde, a forma física, porque a gente precisa ser exemplo do que eu estou vendendo. Eu Sim. não posso vender um produto de qualidade de vida e a minha vida ser toda estragada, toda bagunçada. Faz sentido, né? Então, assim, o ganho é financeiro do trabalho delas e é também humano, emocional. É muito legal isso. Legal. Uma das perguntas que mandaram no Instagram foi que você faz todo esse processo, mas como você se motiva a se manter a levantar todo dia e falar assim, não. Porque às vezes é algo que se tornou normal, tipo, qualidade de vida, e não ser, eu tenho que me aparecer bem para todo mundo. Mas como que você se mantém nisso e se você já decidiu, já pensou um dia, não, hoje eu vou meter o pé na jaca, igual eles falaram. Ontem, por exemplo. Você vê essa pergunta. Da onde que... Eu sou da área de humanas, né, gente? Toda pergunta eu penso, da onde que vem? O que a pessoa quer realmente saber? Então, o que está por trás dessa pergunta? É aquela ideia de que para você ser saudável, para você se manter magra, você tem que ser perfeita. Você só precisa comer fit. E isso não é verdade. Então, eu tenho uma vida totalmente normal. Todos os perrengues que a mulherada passa, eu também passo. Então, tem dia que eu tenho muita vontade de comer um doce. Ontem eu fiz um risoto aqui em casa. Só que o que eu falei antes é o equilíbrio. Ontem eu comi um risoto à noite. Hoje eu já almocei bem mais leve. Bastante legumes, uma carninha, né? Fiz um lanche mais leve à tarde. É só isso. Fora isso, é uma vida totalmente normal. É o que eu falei antes, eu acho, para você aqui. Como que é a minha vida hoje? Quando a gente emagrece, você precisa ter uma vigilância constante sobre o seu peso. Aí que está a diferença de quem emagrece com uma dieta e quem melhora o estilo de vida. Dieta acaba, a vida da gente, né, tá na mão de Deus. Então... eu mudei a minha vida, então a minha vida é equilibrada, então entende? O equilíbrio para mim já é uma coisa normal. Agora é lógico, como todo mundo, tem dia que eu levanto desanimada,
Mas aí é o que eu falei antes, não tenho desejo real de emagrecer, eu tenho um propósito muito grande do que eu faço. O dia que eu não posto, que eu não apareço, eu tenho 2, 3 ali, Paula, o que está acontecendo? Quando você não posta, entende? Eu incentivo pessoas, e todos nós, a gente sendo uma pessoa melhor, a gente incentiva as outras pessoas, então isso Sim. me faz me manter firme. Eu sei que se eu desanimar, eu levo um monte comigo. Então, não, então preciso ficar. Eu tenho uma hashtag que eu uso de vez em quando, que é por mim e por todas. Eu faço Legal. por mim, mas eu faço por todas, porque eu sou uma inspiração para muitas pessoas. Então é assim. Você tem uma galera que te acompanha, tipo, se te dá uma tropeçadinha, o pessoal, ah não, se ela quer, né, pessoal, se ela quer ela, tropeçou também, aí já come um monte de coisa, não sei o que, Mas né? e você sabe assim que uma coisa que eu sempre falo para os clientes, não abandona essa necessidade de ser perfeita, de porque você comeu um dia tudo errado que você pôs a perder o seu processo. Não é assim. No outro dia, continue como se nada tivesse acontecido. E dia após dia, os erros vão diminuindo. Não é assim qualquer coisa da vida. Vai A gente vai aprendendo, ficando né? bom. Mesma coisa. É isso. E a sua formação que você falou, ah, aonde que você fez essa psicologia, né, que você falou? Psicologia? Pedagogia. Pedagogia. Se você fez aonde? Então, eu queria fazer psicologia. E meu pai falou para mim assim: não, minha filha, você não vai fazer isso, não. Isso daí mexe só com os problemas das pessoas. E não me deixou estudar na época. Então, quando eu peguei uma idade, eu fui estudar o que eu tinha oportunidade perto de mim. Que nessa época eu morava lá em Juara e tinha recém-aberto pedagogia lá. Falei, cara, eu vou estudar isso aí, porque parada eu não vou ficar. Olha a minha cabeça desde aquela época, né? E a galera perto de mim falava assim: eu não vou estudar isso aí, não é o que eu quero, não é o que eu quero. E eu pensando, tá, não é o que eu quero, mas é o que eu posso agora, eu não vou ficar parada. Por causa disso, o Bradesco me contratou, por causa disso eu vim parar em Sinop, por causa disso eu vim parar nessa cidade incrível, cheia de oportunidade, por causa disso eu tô aqui. Aí eu fiz pedagogia, mas eu sempre soube que o que eu queria trabalhar um dia na vida era sobre como as pessoas aprendem. Como eu não tinha me colocado ainda no mercado, eu terminei a faculdade, fiz especialização, várias, sempre na área comportamental. Então, para resumir, minha especialidade é como o ser humano aprende. Não importa, desde criança até adulto. E aí, depois, eu fiz curso de coach para entender um pouquinho mais. Fiz treinamentos em PNL para entender como é a nossa programação, né, mental. Então, meu trabalho é na área comportamental. E eu sou mentora de emagrecimento. Aí o pessoal confunde um pouco o termo, não sabe se eu sou Nutri. Não, gente, eu não sou Nutri. Embora eu tenha bastante conhecimento sobre, por conta de todos esses anos de trabalho. Mas eu sempre tenho Nutris que trabalham comigo junto, nos nossos grupos. Então, toda a prescrição de dieta sempre é feita por uma Nutri. E eu ajudo, e o meu trabalho é na parte comportamental, é ajudar você a fazer o que tem que ser feito, ou seja, é o que dá resultado mesmo. Sim, entendi. Eu vi que você tem alguns tipos de programas, o nome é Mentoria Magra na Virada, isso? Men- men- Maratona Saudável. Isso. E tá vindo um novo aí, tá? Semana que Ó, vem novidades em breve, hein? vou lançar ele, se Deus quiser, e fechar tudo bonitinho. Então, como que é, né? São grupos de emagrecimento. A maratona saudável, ela é um processo mais rápido, mais enxuto, de 10 dias de acompanhamento e muito conteúdo, focado na área comportamental e orientação nutricional. Tem todo o material que a Nutri prepara. A maratona é para aquela mulher assim que não tem problemas emocionais quanto à comida, ela só precisa mesmo de um gás, de um incentivo, de um up. É para isso, um processo mais rapidão. E tudo que você aprende e assim, não é emagrecer em 10 dias. Embora tenha uns resultados bem top. 6 quilos, 2 quilos, 3 quilos, 5.
perde muita medida, mas o objetivo não é emagrecer em 10 dias, o objetivo é aprendizado. Tudo que ela aprende nos 10 dias, ela continua praticando e vai alcançar os objetivos dela. Já a mentoria Magra na Virada é um processo mais junto, então é uma turma menor, onde a gente tem uma aula ao vivo, tipo isso que nós estamos fazendo aqui, uma vez por semana, com essa turma. É um processo de 3 meses, onde a gente mergulha mesmo na vida, na história pessoal dessa mulher. Também tem parceiras, nutricionistas, médicas, psicólogas junto comigo, ou seja, é um trabalho bem completo, né? Multidisciplinar, eu digo. E agora, já vou antecipar aqui para você, nem falei em lugar nenhum. Olha, Agora, tem novidades aqui, que são em primeira mão aqui. Para o final do ano, agora eu vou lançar um desafio de algumas semanas. Estamos até sexta, define se vai ser 6 ou vai ser 8 semanas. Também é um grupo de emagrecimento online, para que a gente faça um trabalho maior, mais profundo, de um acompanhamento com mais tempo, para que os resultados sejam melhores. Então, todo mundo que já participou das maratonas ou de qualquer outro trabalho comigo vai poder entrar. E ela vai ter opção de usar a suplementação ou não. A gente vai ser um trabalho bem bonito para ajudar essas mulheres a chegarem no ano já, final do ano, melhor, para que não vire janeirão e comece as mesmas promessas, você já comece ruim no ano novo, entende? Sempre as mesmas coisas. 2020 foi tenso, mas ainda não acabou. Dá para fazer alguma coisa ainda. Tá certo. Você falou que você fez um pouco sobre coaching, né, que se fala. Isso. O que você tirou dessa sua atividade, como esses estudos que você teve? Alô, Paula? Oi. É que sumiu sua imagem, daí eu achei que tinha travado, mas eu tô te ouvindo. Voltou aqui, voltou. Referente ao coach, o que você pode dizer que pessoal, é igual tipo Herbalife, o pessoal falar, Eu ia falar né? isso, é outra coisa que tá. É a mesma coisa. Mas o que você pode falar assim, o que é o coach em si? Que tem pessoas que falam, isso daí, pessoa que só te motiva, mas assim, mesmo, vamos dizer que é aparelho ali, Herbalife, que funciona, mas não funciona. Entendeu? Isso. Por quê, né? Que acontece isso? Confusão. Então, por exemplo, quando a pessoa vem me procurar, eu entendo qual que é a real necessidade dela e eu vejo se eu posso atender ou não. Por exemplo, tem mulheres que têm problemas emocionais seríssimos. Eu não vou ajudar. Ela precisa de terapia, entende? Então já começa por aí. O curso de coaching foi uma das coisas mais lindas que eu já fiz na vida, que realmente é excelente. Só que o profissional tem que saber se colocar. Não pode ficar essa linguagem abstrata, que é o que mata o coaching. Sua alta performance, transformar a vida. Tá, como? Na prática, o que é? Então é por isso que o coaching vem sendo prostituído. É uma palavra forte, mas é isso. E outra coisa também, por causa dos institutos de coaching, das escolas de formação, que faz um curso com a gente de 5, 6 dias, 8 dias, que nem foi o meu, te dá um diploma e fala que você é coach. Cara, não é bem assim. Você pode sair atendendo. Quando terminou o meu curso, eu falei, o quê? Não, peraí. Eu fiz várias sessões pro bono, eu fiz muito estudo, me aprofundei muito mais nas ferramentas para poder começar a tocar a vida das pessoas, né? Mas o coaching, como ciência, ele é fantástico. Só que assim, escolha bem o profissional. Eu já fiz processo de coach, já fui coach e me decepcionei. Então, essa é a dica. Dê uma olhadinha, converse com o profissional, entenda assim, que transformação prática que ele vai te entregar. Porque o que eu tento trabalhar com os meus clientes é muito prático. Eu vou te ensinar a fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Fica mais fácil de compreender. Sai do campo do abstrato, né, da ideia, e vem para o campo prático, para a nossa vida real. Se você fizer isso, tá, ok. Se eu fizer isso, o que vai
mudar, né? Você falar que vai acontecer é muito fácil, vai acontecer tal coisa amanhã, tá? E se não acontecer, tipo, você tem que saber, você tem que ter, né, as E o escapatórias. que eu falo para os clientes é assim, ó, eu vou te dar o caminho, mas não depende de mim. Eu não vou resolver sua vida. Você tem que fazer a sua parte. O que eu vou te ajudar é nisso, é você fazer a sua parte. A mesma coisa que a pessoa ir ao médico, aí não faz os exames que tem que fazer, ou não toma o medicamento que tem que tomar. Entende? Tudo na vida sempre é um caminho de duas mãos, digamos assim, né? Tem Sim, os dois lados. tá certo. Agora nesse finalzinho, eu queria que você falasse as suas redes sociais, como que o pessoal pode chegar até você, aonde pode te encontrar. Sim. Faça a sua divulgação agora. Fazer o merchan que eu adoro, né? Falo, meu filho vendia tanta coisa lá no banco que eu não gostava, agora eu vou vender eu mesmo, adoro. Tá certo. Bom, então só para finalizar, né? Eu sou mentora de emagrecimento, o meu trabalho é ajudar na parte comportamental e eu associo várias ferramentas, não só o coaching, por isso que eu uso o termo mentora. Legal também, ó. Como coach, eu não posso falar para cliente, você tem que fazer assim, assim, assim. E chegou um tempo ali que eu vi que o coach era insuficiente, porque o que muitas precisam é isso sim. Olha, faz assim, assim. O que é o mentor? É alguém que já passou por um caminho, teve as dificuldades, aprendeu e vai te ensinar como passar. Como você vai fazer isso é do seu jeito, porque eu sou uma pessoa e você é outro, mas os problemas, eles são mais ou menos iguais, porque a gente é humano. Então, por isso que eu uso o termo mentora, porque eu trago sim a pergunta do cliente, mas eu muitas vezes dou sim os caminhos. Hoje, vocês podem me achar pelo meu Instagram, eu não tenho ponto físico. O meu trabalho é online. Hoje, com essa tecnologia nossa, facilita demais. Eu posso marcar qualquer horário com a cliente. E o meu trabalho é sempre grupos de emagrecimento. Eu tenho muitas que preferem individual e dali a pouco elas estão querendo entrar no grupo, porque elas sentem que Da faz falta. falta. Então, é muito legal. Então, assim, meu recado é para as mulheres que estão com a autoestima baixa, principalmente assim, ó, você não é culpada, não é culpa sua estar acima do peso desse jeito. Porque quem tem obesidade ou quem está acima do peso carrega esse estereótipo de que não emagrece porque não quer. E nem sempre é assim, a gente tem que olhar para a história de vida. E é isso que eu ajudo. Você se compreender, se conhecer e a partir disso a gente entender o porquê do seu comer disfuncional. E a gente não vai agir só no que você tem que fazer, nós vamos agir no como, no que você precisa desbloquear. Agora, as turmas da mentoria tá fechado, então não consegue entrar mais. A maratona hoje encerrou a maratona Olha só. sempre uma vez por mês a turma de emagrecimento. Aí agora eu vou lançar semana que vem esse projeto novo para agora para esse período do final do ano. Então a gente não vai ter nem então Magra na Virada já está acontecendo, a galera já entrou. Não vai ter mais maratona, provavelmente. Vou lançar só esse outro projeto bem top para a gente chegar ao final do ano aí com muitas vidas melhoradas. Transformados ali, né? Que só... E dá até falar que chegar no peso que a pessoa quer, né? Porque às vezes a pessoa, ou ela tem um Isso. peso elevado e ela quer diminuir, ou às vezes ela é tipo uma pessoa magrinha e ela quer ganhar de algum jeito um peso, né? O meu trabalho, eu não trabalho com ganho de massa. Ah, É, entendi. é emagrecimento. A Herbalife também tem esse mercado, mas eu não trabalho com isso, porque já é outro processo. Eu trabalho com perda de peso. E eu trabalho também até um certo limite. Então, por exemplo, tem mulheres que têm muito peso para perder. Não adianta só eu e só usar os produtos. Ela tem que estar comigo, tem que estar usando os produtos, tem que estar com uma médica e tem que estar com uma nutricionista, entende? Então, eu também oriento isso. Às vezes a cliente ela quer só emagrecer. Não, você precisa de uma médica, você precisa de uma psicóloga. Eu ajudo nisso também. Eu, por exemplo, Direciono. quando eu fui fui numa nutricionista, ela falou assim, ó, no seu caso, a gente vai fazer uma reeducação alimentar. Se não der certo, a gente faz uma dieta, que é algo mais severo. Aí a reeducação foi, eu consegui. E o bom é que eu já não tomava Bom, refrigerante, eu já não bebo bebida alcoólica. Então, assim,
Para mim foi um processo, eu acho que um pouco mais fácil. Que bom. Mas ao mesmo tempo, se você não tiver ali, se controlando, mantendo a cabeça e o físico ali, você não consegue prosseguir, não vai pra frente. Nossa, isso que você falou é uma grande verdade. E o público feminino, que é o público que eu atendo, só mulheres, é uma carga emocional gigante, porque além. Porque assim, ó, tem mulheres que só precisam de um up mesmo, igual eu falei. Maratona é top. 10 dias você tem um conteúdo fantástico, você vai embora. Tem mulheres que têm muitas questões emocionais, questões que elas vêm carregando, às vezes, desde criança. Aí, tipo, não adianta um processo muito curto. A gente precisa mergulhar um pouquinho no emocional dela. E também, igual eu falei antes, é até um certo nível que eu vou, até um certo ponto. Tem coisa que eu falo para ela, olha, você precisa de um psicólogo, por exemplo. E aí ajudo ela a ir atrás de outros profissionais, porque com psicólogos também existe preconceito. A pessoa acha que não, gente, terapia é uma coisa fantástica, maravilhosa. Tantas coisas as pessoas resolvem desbloqueando esse preconceito, né? Às vezes a pessoa com um pequeno bloqueio na cabeça dela, quando ela desbloqueia, ela consegue resolver muitos dos problemas na vida dela, né? Então, daqui um dia a gente vai ter uma psicóloga que vai vir aqui Ai, também. que Então a legal, gente vai entrar fantástico. nessa pegada aí também. Mas ó, a gente passou muito mais dessas 11 perguntinhas que eu tinha Eu planejado falei aqui. para você que eu E não, falava mas pra assim, caramba. não, mas eu imaginei que a gente ia, porque assim, às vezes você está falando uma coisa e me vem uma dúvida na cabeça, que às vezes pode ser a dúvida da galera que está assistindo também. Então o pessoal não sabia que você trabalhava. Muitas pessoas às vezes não sabiam que você trabalhava de secretária, foi pro Bradesco, tantos anos no Bradesco, os perrengues que passou de duplicar o valor, entendeu? Mas a ideia é tipo uma conversa, né? Nada focado só nessas 11 Sim, tantas adorei. tipos de perguntas. E eu queria agradecer a sua. Porque assim, eu não te conhecia. Achei você muito legal, muito bacana. Agradeço por você Obrigada. ter proposto a participar aqui do podcast. E aí, depois, quando eu postar no YouTube e sair nas outras redes sociais, eu te mando qualquer coisa se você quiser ver como ficou, se quiser compartilhar com o pessoal para eles Quero verem divulgar, com também. certeza. Agradeço a sua companhia aqui. E aí, agora a gente vai se falando. Quando precisar de alguma coisa, a gente vai se falando. Tá bom. Eu que agradeço o espaço, adorei. Te desejo muito sucesso, parabéns Obrigado, pela obrigado. iniciativa, muito legal. E espero poder ajudar sempre que for preciso, tá? Pode deixar então. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.